Essa história que eu vou te contar aconteceu comigo há 2 anos atrás. Na virada do Réveillon, é muito comum familiares, amigos, desejar feliz ano novo. E eu fui criado em família católica e muitas vezes questionava se Deus realmente existia. Muitas vezes eu acreditava em Deus por ter sido criado no meio católico e as igrejas no fim de semana, mas muitas vezes o questionava. E nesse dia, na virada do dia 31 para o dia 1º, eu olhando na imensidão, estrelar, me veio à cabeça. Muitas vezes passam pensamentos que a gente não sabe nem de onde nascem, mas me veio à cabeça que eu queria fazer 3 pedidos, 3 desejos, tipo lâmpada maravilhosa de Aladim, tu esfrega e sai um gênio e tu faz 3 pedidos. Então eu questionei a Deus dessa forma. Falei, se Deus existe, então eu vou fazer 3 desejos. E se ele realizasse, a partir daquele dia ali, eu falei, eu vou pregar a palavra de Deus. Onde eu for, eu vou falar de Deus, Deus como referência, Deus como caminho, Deus como futuro, Deus como vida após a morte, coisas que eu não acreditava naquele momento. Então eu pedi 3 coisas. A primeira, eu sempre tive um sonho desde criança, como já disse em outros momentos, eu tive a infância muito pobre, muitas vezes não tinha o que comer. Eu sempre via na TV a Disneylândia. Então eu tinha um sonho de infância de conhecer a Disneylândia, se pudesse levar minha filha, que é hoje o maior patrimônio que eu tenho, seria muito bom. E há 4 anos atrás, eu fiz um test drive num Jeep Cherokee do ano. Cara, eu fiquei maravilhado. Eu nunca tinha dirigido uma nave daquela. Computador de bordo, Então, a partir daquele momento ali, eu falei, um dia eu quero ter um Jeep Cherokee. Então, já que eu estou fazendo 3 pedidos para Deus, eu vou pedir um Jeep Cherokee. E era comum nos locais que eu trabalhava aplicar pequenas palestras. E eu tinha montado um canal, até hoje eu não tenho muita intimidade com a câmera, mas tenho intimidade para falar às pessoas. Então eu montei um canal no intuito de poder estar levando uma mensagem para as pessoas. Mas nesse dia 31 de 2018, meu canal só tinha 29 pessoas. Então eu falei, quero passar de 1000 inscritos. Nesse ano eu quero passar de 1000 inscritos. Então também fiz esse pedido, juntamente com os outros 2, também fiz esse pedido. Então ficou esses 3 desejos, 3 pedidos, como se fosse uma lâmpada a serem realizados por Deus. E a minha ex-esposa, a mãe da Pérola, Márcia, ela fala que Deus, às vezes, no seu amor profundo, na sua existência, às vezes ele olha para os seus filhos aqui embaixo e não imagina que a gente pode ter um pensamento tão engraçado, que ele deve dar boas gargalhadas com um filho meu pensa dessa forma. Enfim, mas o pensamento realmente era tão idiota que acredita, e passou dali, isso passou. Acho que foi um pensamento momentâneo. Nunca mais pensei nisso dessa forma. E 9 meses depois, que mudou minha vida, eu vou levar para vocês agora. Prometo não me emocionar. Certa vez, ao se prepararem para dormir, minha ex-esposa, como sempre fazia, colocava a Pérola para dormir e achou ela muito calada. Então perguntou, Pérola, por que você está tão quieta? Tá com sono? Ela falou assim, não, mãe, é que eu engoli uma moeda. E ela, no desespero, de mãe, a única filha que ela tem, então ela levantou, pegou nossa filha, chamou um táxi e levou nossa filha pro hospital pediátrico. Ela não quis me falar nada, porque sabe do amor que eu tenho por nossa filha, e hoje a gente mora um pouco distante, cerca de 60 quilômetros, então imaginou o quanto eu ficaria preocupado, o quanto eu pegaria o carro até para chegar e poder, de repente, estar ajudando de alguma forma, Então, quando ela chegou no médico, primeiramente ele disse que o pior já tinha passado, e o fato dela estar deitada, é até muito comum crianças engolirem moeda. Não é comum uma criança deitada engolir uma moeda e descer. Ela poderia ter asfixiado e perder a vida ali, Mas fez os primeiros procedimentos, tirou uma radiografia, essa imagem que aparece aqui agora na tela. E disse que a moeda onde estava alojada, ela teria que ser operada o mais rápido possível.
Alguns dias depois, eu estava no trabalho e ela me ligou, nossa filha estaria trocando de escola, né? Ela conseguiu uma escola melhor, né, o educandário, e perguntou se eu gostaria de conhecer, né, juntamente com ela, as instalações. E eu, como sou um pai presente, né, tenho muito carinho, fui até lá. E foi quando ela me relatou esse fato que aconteceu. E por coincidência, esse dia que ela me relatou seria o dia que o pediatra teria marcado para estar operando para tirar a moeda. Só que no dia anterior, não sei se vocês acreditam em milagre, no dia anterior ela evacuou a moeda. Mesmo estando em um local que seria complicado, ela acabou evacuando e não precisou estar operando. Todo mundo que me acompanha, ouve a minha história, sabe da importância que minha mãe tem na minha vida. E o quanto seria difícil assim se eu não tivesse a minha mãe. E esse ano, nesse momento de pandemia, minha mãe acabou contraindo o Covid. Então as TVs mostravam os hospitais que não tinham leitos, que as pessoas desinternavam de manhã e morriam à noite. Então minha mãe, uma breve pausa, minha mãe tem 70 anos, minha mãe é hipertensa, minha mãe é diabética, minha mãe já teve infarto. Então minha mãe, quando a gente fala de pessoa de risco, minha mãe é totalmente. Então minha mãe contraiu o vírus e decidiu que não ia em hospital. Eu e minha irmã, várias vezes, tentando mover da ideia dela, na sua teimosia, né? Vamos falar que minha mãe é a melhor mãe do mundo, mas talvez seja mais teimosa, porque quando coloca alguma coisa na mente, ninguém consegue tirar. Enfim, não foi. E minha mãe teve febre muitos dias, em alguns momentos até delirava, dores pelo corpo todo. E não sei se vocês acreditam, eu não acreditava, mas eu não tenho dúvida que foi Deus que curou minha mãe. E meu canal, que na época tinha 29 pessoas, hoje tem mais de 8.000 inscritos. Deus não me deu nada que eu pedi. Na verdade, Deus me deu o que eu precisava. E a partir daquele momento, eu não tinha dúvida qual o caminho que eu tinha que seguir, qual o direcionamento e o que me faz ser essa pessoa, né, que tem essa visão de querer ajudar as pessoas, né, de poder levar motivação, confiança e um caminho. Na Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e hoje eu não tenho dúvida. Por mais que algum tempo eu tenha questionado, acho que Deus mostrou para mim, né, a sua essência, o seu amor e a sua benevolência. O que adiantaria uma viagenzinha, um carro novo, né, se eu não tivesse as coisas que me mantêm de pé, as minhas escrituras. Então, a partir daquele dia, eu tinha certeza de qual caminho que eu deveria seguir, e isso me transformou muito.